Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida pessoal e profissional, logicamente. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada nesta agradável noite com a Janaína Pisolato. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, para mim é um prazer enorme ter uma profissional da sua envergadura aqui dividindo essa bancada. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o seu convite, a possibilidade de vir aqui falar um pouquinho do meu trabalho, que hoje é um trabalho que eu estou fazendo de uma forma diferente, né? Ao longo da vida eu tive a oportunidade de conhecer outras técnicas dentro da fisioterapia e inclusive eu trouxe um presente para você em relação a isso. É um presente integrativo. Não sei se você conhece, a gente chama isso aqui de orgonite. É uma possibilidade da gente equilibrar os nossos chakras. Esse aqui é um orgonite azul para equilibrar o seu chakra que fica aqui na testa, que é o chakra do pensamento, que para os homens é essencial ao longo da vida. Desculpa, tem como voltar? Isso? Não tem problema. Não? Pode me dar, não tem problema. Muito obrigado. Para você poder colocar um copo de água de vidro em cima. Essa água fica sendo tratada enquanto ela está em cima desse orgonite. E aí, toda vez que você beber essa água, ela vai equilibrar o seu chakra do pensamento, para ao longo do seu dia o seu pensamento ser um pensamento mais equilibrado, mais sereno, para você poder resolver as coisas do seu dia. Obrigado, Janaína. Esse é um orgonite. Orgonite, isso. Tá bom, um orgonite. Obrigado, Janaína, pelo presente. Está aqui meu presente. Vou mostrar aqui que a Janaína me deu. Um orgonite. Obrigado, para equilibrar os pensamentos, equilibrar os chakras. Obrigado, Janaína. E todos devem estar perguntando sobre o porquê que eu trouxe esse tema do alongamento. Com o passar dos anos, a gente vê a atividade portuária uma atividade intensa, né? Atividade intensa no equipamento, em cima dos equipamentos portuários, atividade intensa à frente dos computadores, e a postura ela sofre algumas tensões. E para desmistificar algumas situações da nossa postura com o decorrer do dia, eu trouxe aqui a Janaína, que é muito importante a nossa questão postural para o nosso trabalho. Seja um trabalho que seja dinâmico, ou seja um trabalho que você esteja estaticamente parado numa posição mais confortável. Janaína, para desmistificar aqui, para iniciar o nosso bate-bola, o alongamento, e aí é o tema do nosso programa, benéfico ou não? Quais são os benefícios? Vamos lá, vamos desmistificar a história toda. Quando eu entrei na faculdade, falava-se muito de alongamento. Realmente era uma coisa que era muito, muito, muito falada. Quando a gente fica muito tempo em uma posição só, a tendência do corpo é que alguns músculos entrem em contratura. E aí, o que a gente fazia dentro da fisioterapia? A gente alongava o músculo que estava em contratura e ia fazer alguns movimentos. A gente chamava isso de cinesioterapia. Já tem 21 anos aí que eu saí da faculdade e hoje a gente tem coisas mais atuais. O que a gente entendeu? Aquele músculo que entra em contratura, na verdade, ele está tentando compensar um outro músculo que está muito fraco. Então, se eu alongo esse músculo que está em contratura, eu acabo relaxando muito esse músculo que está tentando fazer uma proteção articular e aí eu vou ter dois músculos fracos, tentando sustentar uma articulação ou o esqueleto no todo. O que a gente entendeu com isso? Que a ideia melhor é a gente conseguir fortalecer o músculo que está fraco e aí, por consequência, o músculo que está em contratura relaxa e a gente consegue voltar ao nosso equilíbrio. Então, se a gente pensar aí pela física, eu consigo fazer um equilíbrio dinâmico.
Então, eu não vou mais alongar o músculo que está forte. Eu vou fortalecer o músculo que está fraco e aí eu consigo um relaxamento do músculo que está em contratura. Quando a gente consegue fazer isso, a gente volta a articulação para um ângulo perfeito dela de funcionamento. Isso é uma das coisas, né? Ao longo desse caminho, a gente entendeu que só alongar também não adiantava, só mobilizar não adiantava, e só fazer exercício para tentar fazer essa correção do fraco e do forte também não adiantava. O que eu fui a fundo tentar entender? Quando a gente tratava esse paciente, passava 2 meses, ele voltava para casa, daí 2 meses ele retornava para a clínica. A gente foi tentar entender o que dentro do ambiente dele também podia estar gerando nele uma alteração postural. E aí, o que a gente foi buscar? A fáscia. Não sei se você já ouviu falar dessa membrana, que é uma membrana aí que mexe muito com a gente. Por que ela mexe com a gente? As nossas emoções são refletidas diretamente nessa fáscia, que é inervada pela parte do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que cria os nossos alertas para a gente se proteger das atividades do mundo. Então, tudo que pode ser perigo, o simpático entra em atividade e aí o corpo entra em contração, se retrai. E aí não adianta mais eu ir lá só fazer aquele movimento, só fortalecer o músculo fraco. Eu preciso entender a origem da história toda. E aí a origem está onde? Naquela emoção que você viveu. Então, tem gente que viveu alguns traumas na infância, tem gente que já passou por algumas situações difíceis na rua, às vezes um assalto ou alguma coisa maior, gerou um trauma no sistema nervoso simpático, a fáscia entrou em contratura, e aí a gente tem que tratar essa origem de proteção. Para quem não conhece, quem é a fáscia? Aquela membrana branquinha que vem na carne ou vem no frango, aquela lá é a fáscia. Então, é uma membrana que faz conexão no nosso corpo inteiro e ela tem muita terminação nervosa. Então, quando eu olho para a origem do problema, quando eu coloquei dentro da minha logo amor, o que é amor? A gente olhar para a origem do sintoma. Tratar o sintoma é uma coisa, olhar para a origem do sintoma é outra coisa. Então, aí realmente a gente faz o tratamento no todo. Hoje, quando a gente fala desse tipo de tratamento, a gente tem várias situações. Aí eu falo pelo ambiente portuário, como eu iniciei no programa, né? Que a gente tem uma atividade dinâmica que tem a movimentação de máquinas e equipamentos, então o corpo está a todo tempo interagindo com a máquina, estando em movimento, mesmo numa posição confortável. E existe aquela posição confortável onde que você está praticamente numa inércia, de frente para o computador, concentrado na tela, né? O fato das duas coisas acontecendo e a questão do sobrepeso, o que isso impacta na questão dessas membranas que você trouxe, dessa situação simpática? Porque dessa situação simpática eu falo por trabalhar com equipamentos. Toda vez que você vai em algum lugar com alguma operação, você toma aquele susto, o corpo trava de algum modo, né? Mas depois ele começa a relaxar. Como que é essa situação desse simpático quando você tem um impacto natural de alguma situação e depois você volta a relaxar normalmente, o músculo volta a relaxar? Então, aí a gente tem que olhar várias coisas. Primeira coisa, em relação ao sobrepeso que você me perguntou. Todas as vezes que a gente tem um abdômen, que ele tem uma dilatação, seja por uma alimentação que não te faz bem ou por você estar no sobrepeso, o diafragma, que é o músculo da respiração, não consegue fazer a função toda. Qual é a função toda? A gente puxa o ar, esse diafragma desce, ele faz uma compressão nos ossos órgãos, fazem o funcionamento dos órgãos e da circulação e ele volta para o relaxamento. Então, quando eu preciso acionar o meu core, que é a musculatura que dá sustentação para a nossa coluna, eu não vou conseguir fazer isso. O abdômen em dilatação não permite que esse diafragma faça a função, a musculatura do core entre em atividade e o funcionamento dos meus órgãos aconteça. Quando isso funciona bem, a gente entende que o parasimpático, que é o contrário do simpático, ele entra em atividade e faz o relaxamento que a gente precisa. Então, no nosso dia a dia, ele está funcionando, tanto o simpático quanto o parasimpático. Eu levei um susto, o susto passou, né? Alguém me irritou, aí, sem querer, a gente acaba se defendendo como? Falando uma palavra que às vezes não é uma palavra bonita, né? Qual seria a vontade, às vezes, arrancar um pedaço ou dar um soco? A ideia é que toda vez que a gente faça uma ação, ou que, na verdade, quando alguém faz uma ação com a gente devolva uma reação.
nem tudo na vida a gente consegue ter a reação para compensar essa ação que foi feita com a gente. Quando a gente está falando de trabalho mecânico, a gente consegue, né? Porque às vezes a máquina, você ligou o botão fez uma ação para lá, você fez uma ao contrário. Se você se irrita, você vai lá, dá uma pancadinha ali e você consegue fazer. Só que a nossa vida não é só trabalho, né? Você saiu do trabalho, você foi para um outro ambiente. Que é qual o ambiente? O ambiente da sua casa, o ambiente onde você vai ver seus amigos. E aí, às vezes, nesse outro ambiente, alguma coisa acontece e é um gatilho para você. Se você está lá no seu trabalho, tentando fazer o seu trabalho com qualidade, mas na noite anterior você teve um gatilho com algum amigo ou algum parente, na hora de você fazer a sua mecânica lá no seu trabalho, já não vai ser igual. Por quê? Porque teve uma ativação de simpático que não foi regulada com o parasimpático. O que é o meu trabalho dentro da fisioterapia hoje? A gente reconhecer aonde no corpo a gente tem uma energia que ficou parada. Essa energia de uma ação que foi feita comigo, mas que eu não consegui reagir, foi produzida uma energia, essa energia ficou estagnada no seu corpo. Então, isso faz a fáscia ficar grudada. E aí, no dia a dia, você não consegue perceber isso sozinho. Eu vou pedir para a produção, para que a gente possa desmistificar melhor aqui para o Papo de Porto 013. Eu mandei as imagens para a produção aqui agora, do Papo de Porto 013, para a gente colocar os músculos do core. Isso, vamos colocar. Que foram enviados aqui para mim, que você colocou, para a gente poder desmistificar a questão das posturas, trapézio, o transverso do abdômen, como você falou. Produção, eu estou enviando aqui, eu enviei aqui para o Papo de Porto 013. Por gentileza. Mas continuando aqui o nosso programa, Janaína, você falou do amor, da coluna e o amor, e eu quero saber dessas duas palavras, né? Você estava explicando sobre o amor à vida e a coluna, né? E você também tem umas outras áreas que eu também quero que você desmistifique para quem nos acompanha no canal do Papo de Porto, que são as áreas do RPG e outros serviços que você traz aí no bojo do seu trabalho, que eu queria também desmistificar. Eu achei algumas situações interessantes que fogem do meu conhecimento. Então, também queria aprender sobre isso. Mas falando do coluna e amor. Vamos lá, coluna e amor. Vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo, por que eu procurei essas outras opções de tratamento. Eu trabalho com coluna só coluna há 15 anos. Eu me especializei, na verdade, em dermatologia. Meu objetivo era trabalhar num hospital de queimados com pele. Mas aí, quando chegou na prática, o meu emocional, eu não consegui sustentar tudo que eu via no hospital todos os dias. E aí eu fui e fiz uma transição para a parte ortopédica. Comecei com tratamento de coluna dentro do RPG. O que é o RPG? É um tratamento de alongamento pela respiração. Então, mais uma vez, volta a respiração. Se eu tenho um bom padrão respiratório, eu vou ter oxigênio suficiente para o meu cérebro trabalhar, para os meus órgãos trabalharem, e aí o meu corpo vai estar bem nutrido, tanto de oxigênio quanto dos nutrientes que a circulação manda para você. Porém, quando a gente entende de postura, o que a gente tem que entender? Você já ouviu falar de um livro chamado Corpo Fala? Eu já ouvi falar, mas nunca tive a oportunidade de ler. O que ele fala? Você consegue ler uma pessoa pela postura dela. Então, você sabe quando a pessoa é tímida, quando a pessoa não é tímida, quando ela está triste, quando ela está feliz. A gente mostra, né, no nosso dia a dia, no movimentar do nosso corpo, como que a gente está funcionando. E aí, o que a gente fala de amor? Eu tive há 11 anos, em 2015, em janeiro de 2015, passei por um evento de perda da minha mãe. E aí eu sofri em mim os impactos de um fluxo da vida que sofreu ali um corte para mim. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso em Madrid, um curso na Espanha, que é o curso chamado Terapia Crânio-Sacral.
O que é a terapia crânio-sacral? É o acesso ao seu sistema nervoso de proteção, que é o sistema nervoso simpático. Então, ali a gente consegue pegar uma reação que foi produzida, é uma dor que você não tem como reagir. A dor de perda de um ente querido. O que a gente vai fazer com essa dor? A gente não pode bater em ninguém, a gente não pode fugir, a gente não pode morder ninguém. É uma dor que fica estagnada na gente. Então, quando eu coloquei amor, era porque eu queria ouvir de cada paciente qual que é a história da sua vida. Me conta a história da sua vida para eu entender aonde o seu corpo está sofrendo, ou com alguma perda, ou com alguma outra situação que faz o fluxo da sua vida ficar parado. Então, cada parte do corpo diz para mim sobre uma situação. Tem um outro curso que a gente faz para a gente entender quando o paciente chega e ele fala: eu estou com dor no meu ombro direito, estou com dor no meu cotovelo esquerdo, estou com dor no meu quadril. Cada parte do corpo fala sobre uma emoção e cada órgão fala sobre uma emoção. O pessoal da acupuntura já fala muito sobre isso também. Então, quando o paciente chega para mim e fala: eu estou com dor no ombro direito. O que é dor no ombro direito? Todo o nosso lado direito diz pra gente sobre a nossa vida masculina. E todo o nosso lado esquerdo diz pra gente sobre a nossa vida feminina. Então, eu já sei que tem alguém do relacionamento daquela pessoa do lado masculino. Então, um pai, um avô, um primo, um tio, que teve uma situação de estresse e o corpo daquele paciente está tentando reagir àquela situação de estresse. E aí eu preciso que você me conte sobre essa situação, para a gente desbloquear na sua mente aquela ação que você não fez e a tua musculatura inteira relaxar. A partir dali, a gente entra no trabalho postural. Eu estou pedindo... Sim, pode colocar a primeira figura para mim, produção, por gentileza? Isso, os músculos do core, né? Então, os principais músculos do core, aqui está falando do abdômen, né? Aqui ele está mostrando que a gente tem uma cinta de proteção. Então, aquela cinta que normalmente o paciente de dor de coluna vai na farmácia comprar, a gente não precisa comprar ela, porque a gente tem ela internamente. Mas não são músculos falados com frequência, porque não são músculos de força. A gente está acostumado a ir na academia a fazer força. A gente vai fazer um funcional, você vai fazer o quê? Força. São músculos que a gente vê mais falando aonde? No pessoal do circo, no pessoal do pilates, no pessoal do balé. São músculos de sustentação, de resistência. Então, a gente tem um conjunto de músculos, são 5 músculos, que se a gente conseguir fazer um aprendizado, então você vai no fisioterapeuta para você aprender a ativar essa musculatura novamente. Se você aprende a fazer isso, o resto do corpo funciona em harmonia. Então, o trabalho postural, depois que a gente olha para a parte emocional, olha para a respiração, a gente entra no core. E aí, tudo a partir desse momento vai começar no core. Então, toda a sua força para fazer qualquer movimento no seu corpo tem que começar no core. Então, ela está dentro do abdômen ali, do tronco, né? Aí a gente vai passar músculo por músculo. Por gentileza, a próxima imagem. Não. A imagem 2, por favor. Isso. Então, vamos lá. O que é muito comum, principalmente nas pessoas que ficam sentadas por muito tempo no computador? A gente acaba comprimindo o diafragma. Na hora que a gente comprime o diafragma, a respiração passa a ser uma respiração mais ombro e cervical. A gente vai usar uma musculatura que a gente chama de musculatura acessória da respiração. Quando que a gente usa esse músculo? No esforço físico. Então, se a gente está conversando aqui tranquilo, sem fazer esforço nenhum, a gente tem que fazer uma respiração de diafragma, certo? Passei para fazer uma atividade física, estou ficando mais cansada. O corpo tem que compensar isso. Aí a gente usa diafragma mais musculatura acessória da respiração. Pode voltar lá, por favor. Figura 2. Isso. Então, a gente tem uma musculatura que sobe o ombro, que a gente chama de trapézio superior. É o músculo que puxa o ombro para perto da orelha. E aí a respiração fica curtinha. E tem o músculo que é o estabilizador do ombro e da escápula, que faz exatamente o contrário. Então, quando a gente chega no fisioterapeuta, tá tudo duro, não dá para você soltar aqui para mim? Se eu faço um trabalho do trapézio inferior, então o que acontece? Tá fraco o trapézio inferior e tá forte o trapézio superior. O que a gente faz? Se eu soltar só o de cima, vão ficar com os dois fracos.
Eu ativo o correto, que é o trapézio inferior. Para poder trazer aquele equilíbrio. Para trazer o equilíbrio. Então, meu ombro vem para o lugar, o diafragma já fica mais relaxado. É a primeira coisa que a gente faz. Então, qual é a sensação? Se você quiser tentar treinar aí, separa o ombro da orelha com leveza. E imagina que você vai segurar um livro aqui, ó, embaixo do ombro. Ninguém está vendo o seu movimento acontecer, mas tem uma musculatura lá dentro que ela vai fazer um movimento pequenininho e vai fazer um ajuste para você. Organizou. Aí a gente vai para o próximo músculo, que são os oblíquos. Isso. Que é a musculatura que puxa a caixa torácica para baixo. Então, ela vai puxar as costelas para baixo. Tá. Aí, o que a gente vai fazer? Separa o ombro da orelha e tenta fechar um pouquinho suas costelas, como se você estivesse empurrando elas para baixo, numa diagonal para baixo. Conseguiu? Não fiz, tentou? Não tentei. Vamos lá. Mas eu vou lá ainda. E aí a imagem eu tô vai criando na sua embaçando. cabeça. Isso. Você consegue perceber que aqui a gente tem uma imagem aberta, os oblíquos estão do lado e a gente tem uma imagem aberta, que a coluna vertebral está no meio. Está aparecendo lá. Aí a gente vem um próximo músculo. A figura 4, por favor. Que é o transverso do abdômen, que é quem realmente faz a cinta de proteção. Então, aqueles outros dois eles participam do core e fazem o ajuste. Esse é quem realmente faz a cinta de proteção. Quando esse músculo está ativado com qualidade, o seu quadril e as vértebras, elas não rodam quando você se movimenta. Quando isso acontece, o disco está sendo sobrecarregado. Então, no dia a dia, a gente precisa dessa musculatura para não deixar o disco, que está entre uma vértebra e outra, rodar. Para não acontecer o quê? A hérnia de disco. Então, para evitar uma hérnia de disco, a gente precisa ter essa musculatura bem ativa, tá? Não é forte. É saber fazer a contração dela. Porque ele não é um músculo de força, é um músculo de resistência. Quem também ajuda o transverso do abdômen é uma parte do músculo glúteo, que é o glúteo máximo profundo, que é mais um estabilizador da região do quadril, da região lombopélvica que a gente fala. E aí ele mantém a lordose da lombar e aí a gente fica no ângulo perfeito de funcionamento dos ossos, das articulações. Tudo isso, agora uma curiosidade que a gente faz musculação, porque eu tento, né? Aparentemente eu tento, mas para poder fazer exercício. Mas tudo isso é possível fortalecer sem fazer a musculação? Tudo isso é sem a musculação. São músculos de resistência, não são músculos de força. É o músculo que a gente usa para vencer a força da gravidade. Levantou da cama, esse pessoal tem que entrar em contratura para você vencer a gravidade que te empurra todo dia de cima para baixo. Se a gente faz essa manutenção ao longo do dia, quando você chega na musculação, você só vai fazer força. E lá, quem vai fazer a força para você? O core começa e você passa a força para a perna. O core começa e você passa a força para o braço. E aí, de fato, está fazendo um bom treinamento na musculação. Quando você fala... A gente tem uma próxima imagem, né? Que eu enviei aqui. Isso aí são os músculos que sustentam cada vértebra em cada nível. E aí ele não deixa a vértebra rodar, que são os multífidos. Eles não deixam a vértebra rodar, eles formam uma parede para que... Na parte de trás. Da coluna vertebral. Eu acho que tem uma imagem que eu mandei... mas é só o esqueleto, né? Essa aqui é a parte de trás da coluna. Então, quando a gente fala assim, que músculo eu tenho que trabalhar para evitar uma hérnia de disco? Principalmente o multífido. Só que o multífido não tem assim, Luiz, você vai fazer para mim, estica o cotovelo, dobra o cotovelo, não tem o movimento. Como é que a gente faz? A gente ativa os outros músculos e os outros transformam o multífido em contração. Eles jogam força para o multífido poder entrar em atividade. Quando cada multífido, que cada um está num nível de vértebra. Então, ele entra em atividade e não permite que essa vértebra rode quando você vai caminhar. Ou quando você vai fazer a atividade que você escolheu, ou o seu esporte, ou a sua musculação. Então, a gente precisa ter essa musculatura ativa. E entrando nesse assunto, eu até trouxe um aparelhinho, que não é um aparelhinho muito conhecido, que chama Stabilize. Se a câmera quiser pegar aqui, ó. Stabilize. Você pode mostrar para a câmera, na câmera 1. Aqui, ó. Isso. É bem parecido com aquele aparelho que a gente afere a pressão no dia a dia. Ele tem aqui uma bolsa que a gente enche de ar e tem os ponteiros, certo? A gente enche essa bolsa
Da mesma forma que a gente faz para poder aferir a pressão. E a gente coloca na região lombar do paciente. Tá. Então, eu vou pedir para o paciente fazer determinados exercícios, que a gente já sabe quais são os exercícios para fazer o teste. E esse paciente precisa estar... Ver se a câmera pega aqui melhor. Tem uns números aqui, ó, 20 e 40. Produção, pode dar um zoomzinho? Dá para dar um zoom aqui? Dá para dar um zoom aqui nesse aparelho? Dá para dar um zoom. Tá pedindo para dar um zoom. Né? Então, só para a gente dar um zoom no estabilizador, que a gente pode... E aí você está falando que pode colocar embaixo da lombar. Isso. Quando a gente está na fisioterapia, isso está excelente aqui, ó. Quando eu estou na fisioterapia, aonde está o 20, do 20 ao 30, a gente faz tratamento de região cervical. Então, tem muita gente, principalmente hoje, computador e celular, a cabeça fica caidinha para frente. Isso. A gente fica com fraqueza dos multífidos lá da cervical. Então, a gente faz um trabalho de estabilização vertebral da cervical do 20 ao 30. Quando a gente vai trabalhar a região lombopélvica, o que é lombopélvica? Quadril e lombar, tá? A gente faz no 40. Uhum. Então, quando eu gero pressão na bolsa, o ponteiro vai subir, teria que subir até o 40, mas a gente tem que encher tudo aqui. Se o paciente se mexe, a gente consegue ter controle no 40. Uhum. Então, eu vou pedir para o paciente, levanta a perna para mim. Um core bom faz o quê? Manutenção do 40 o tempo inteiro. Uhum. Mas no dia a dia, alguém presta atenção, peraí que eu vou contrair meu glúteo, fechar meu transverso, separar o ombro da orelha, fechar a costela e vou levantar. Você tem que ter um guia de procedimentos. Não tem. Então aqui a gente consegue testar se a sua musculatura está conseguindo ficar ativa antes de você se movimentar. Uhum. Então aqui eu consigo fazer, a gente chama isso aqui de biofeedback. Como não tem um movimento, dobra o joelho, estica o joelho, aqui você vai conseguir visualizar a contração daquela musculatura que a gente falou, que são os músculos do core. É uma forma de testar dentro da fisioterapia se o seu transverso está funcionando, se o seu glúteo máximo está funcionando, se o seu oblíquo está funcionando, se o seu trapézio inferior está funcionando. Então, no dia a dia, como é que o corpo funciona? Se eu sei organizar o meu corpo inteiro, separou o ombro da orelha, fechou a costela, umbigo para dentro, contraiu o core, segurou o xixi, que a gente fala. Ativei todo mundo. Vou precisar ficar muito tempo numa posição, trabalhando. Se eu consigo sustentar isso, a minha coluna está lá protegida. Mas no dia a dia a gente tem várias informações. Isso. Tanto na vida no trabalho, quanto na vida fora do trabalho. Isso aqui é automático. A gente tem essa musculatura em contração de uma forma automática. Levantou da cama, o cérebro liga já essa musculatura. Quando a gente perde isso? Quando os ângulos articulares começam a se mover. E aí existem vários motivos que fazem isso acontecer, tá? Quando a gente vai falar de quais são os motivos, qual é a origem do sintoma, aí vamos começar lá do comecinho. Sistema nervoso central manda a informação para o sistema nervoso periférico. Então, primeiro eu vou entender a sua história, para saber se aqui dentro, eu até brinco com os pacientes, aqui dentro é a CPU do computador. O computador, quando a gente liga e ele não está funcionando muito bem, o que a gente faz? Desliga, aperta o reset e religa. E aqui, como é que a gente faz? Não dá para desligar. Então, a gente precisa organizar aqui, que é o simpático e o parasimpático, tá? Organizei as minhas emoções. Ah, teve algum acontecimento dentro da minha família que hoje não está sendo um acontecimento, que minha relação com meu pai não está legal. Então, vamos tentar melhorar essa relação? Aí a gente conversa sobre ela. Aí talvez tenha que fazer uma terapia, mais alguma outra coisa que faça esse fluxo ficar liberado de novo. Agora, só te cortando aqui um pouquinho, Janaína, curiosidade. Tem aquela conversa de que para a gente dormir, não pode dormir em determinadas posições, tem que dormir numa outra posição. Qual é a melhor posição para o descanso do guerreiro ou da guerreira que nos acompanha aqui no Papo de Porto 03? Qual é a melhor posição para que a gente não sofra tanto com dores, né, ao levantar ou no nosso cotidiano, no nosso dia a dia laboral? Posição ideal. Decúbito lateral, que a gente fala, deitado de lado, com um travesseiro entre os joelhos. Se possível, um outro para você abraçar. Hoje a gente tem um travesseiro de corpo inteiro,
Não sei se você já ouviu falar, um travesseiro de corpo. É. Que ele encaixa aqui e ele encaixa no joelho. Ah, Jana, mas eu não consigo dormir nessa posição de lado, só consigo dormir de barriga para baixo. Então, durma de barriga para baixo. O importante é dormir. É mais importante dormir do que ficar na posição ideal, tá? Já tem muitos estudos que falam sobre isso, porque gera uma tensão, muitas vezes, para aquela pessoa, e aí ela não consegue dormir. E aí, se ela não dorme, é pior para o corpo, tá? Então, e falando em tensão, há de se considerar uma tensão também sobre o casal. Porque quando você dorme com um travesseiro entre os joelhos e dorme com outro travesseiro abraçado, provavelmente o companheiro ou a companheira vai se sentir incomodado, né? Então, mas assim, brincadeiras à parte, mas para que se tenha uma condição adequada de levantar legal, de levantar numa boa, é uma posição que você se sinta confortável, mas se caso você não se sinta confortável, os estudos apontam que você tendo esse travesseiro de corpo inteiro, ou um travesseiro no meio dos joelhos, fica ideal. Decúbito lateral. Lateral, que a gente chama. E aí depois decúbito frontal e decúbito ventral ou dorsal. Dorsal é com a coluna apoiada, ventral com a barriga para baixo. Tá bom, eu estou me intrometendo na sua área. Só para você entender. Quando a gente fala deitar de lado, por quê? Lá vem a gravidade de novo. Então a gravidade está de cima para baixo. Quando a gente deita de barriga para cima, ela comprime a nossa respiração. Então, a sua respiração já não vai ser mais a mesma respiração, porque ela está te empurrando de cima para baixo. Se eu deito de barriga para baixo, além dela comprimir de cima para baixo, o que acontece com a cervical? A gente não consegue dormir de barriga para baixo, senão a gente não respira, com a cabeça para baixo. A gente tem que virar o pescoço. E aí complica mais ainda a sua respiração. Então, ao longo da noite, pode ser que o teu cérebro te acorde, porque vai faltar oxigênio para você. De lado, a gente não tem esse problema. A gente está com a coluna bem alinhada e com a respiração liberada. Então, é a melhor posição. Mas alguns pacientes relatam que não conseguem dormir de lado. Agora, um conselho da Janaína. Eu vi que a Janaína trouxe um outro acessório que é muito importante para quem trabalha sentado. Mas um conselho da Janaína Pisolato, para quem trabalha com maquinário, que é, no caso, o pessoal que trabalha no porto, aí trabalha muito com máquinas. Qual o conselho que você daria para que atenuasse as dores do dia a dia, né? Porque você tem 4 horas ininterruptas, geralmente, do caso dos operadores que são vinculados às empresas, e no caso do porto, 6 horas ininterruptas para aqueles trabalhadores que prestam serviço para empresas, no caso do trabalhador portuário avulso. O que você recomendaria para que a gente não tivesse tanto impacto pós-trabalho ou antes do trabalho para poder ficar numa condição de vida ideal no dia a dia, né? Após sair da atividade? Tá. Para começar o dia, para todo mundo isso, beber água. Tá? Por que beber água? O nosso corpo, pelo menos 75% dele é água. Então, quando a gente dorme ao longo da nossa noite, é onde o nosso corpo está fazendo todo o trabalho de pegar todas as toxinas e colocar para fora. Se a gente não tem água circulante, ele não consegue recolher tudo que tem de toxina, tá? A toxina ela é produzida ao longo do dia enquanto a gente usa o corpo. Então, o corpo tem uma parte da circulação, que é o sistema linfático, que recolhe isso e joga fora. Já não são mais coisas boas. Quando a gente não recolhe isso tudo, o corpo fica dolorido. Então, se a gente bebe água, a gente ajuda o corpo a trabalhar essa parte de limpeza do corpo e jogar para fora. Primeira coisa, tá? Aí pode entrar, por exemplo, o alongamento. A gente pode fazer alguns exercícios de alongamento com alguns exercícios de mobilidade articular. Depois, se você quiser, eu posso mandar para você alguns exercícios de preparação para o corpo para o dia. Para você chegar lá no seu trabalho e entender como que o teu corpo está. Melhor do que isso, conhecer o seu corpo. Cada um é que pode conhecer seu corpo. Então, se naquele dia você está sentindo que o teu ombro não está legal, como é que eu faço para destravar o ombro? Aí a gente vai lá naquele músculo que a gente estava falando antes, trapézio inferior. Ah, mas é o meu quadril que não está legal. Então, a gente vai fazer o quê? Uma ativação de glúteo. Fiz o meu trabalho ao longo do dia, terminou o trabalho. A gente pode, de novo, fazer um trabalho de respiração, um trabalho de alongamento leve, e é uma mobilidade. Mover a articulação é mais importante do que a gente alongar.
Então, é uma coisa que pode ser feita também. Se você quiser, depois eu posso mandar alguma coisa em relação a isso. Para que isso? Normalmente, as pessoas fazem atividade depois do trabalho. Então, se você tensionou ao longo do dia lá no seu trabalho e vai fazer a sua atividade física, os músculos estão com sobrecarga. Então, a gente precisa tirar a sobrecarga para aquela atividade física que você escolheu ser benéfica realmente para o teu corpo. E aí, a gente pode juntar um pouquinho de exercício de pilates, que tem alguns exercícios bons de mobilidade de coluna, de respiração. É uma coisa boa para fazer também, que a gente pode combinar. Não sei se o pessoal aí já conhece pilates, já fez alguma vez. O pessoal de tanto pensar em trabalho, Janaína, o pessoal fica dinâmico no trabalho e fora outras coisas que acontecem no dia a dia, o pessoal fica um pouco, assim, um pouco apartado dessas condições de buscar a saúde, buscar o amor na coluna, né? O amor para poder tratar o corpo, para poder, no outro dia, poder ir trabalhar com qualidade. Então, o pessoal, principalmente do Porto, né? O pessoal que é da minha idade, que tem acima dos 50 a mais, ele pegou uma outra época, né? Tá, então vamos uma aproveitar. Época do valentão, né? Não, do valentão. Tem duas dicas que eu acho que são muito boas, aproveitando essa almofadinha que está aqui. Quem trabalha sentado, a gente tem essa almofadinha, que é exatamente a curva da região cervical. Então, eu consigo acomodar aqui, se eu quiser deitar de barriga para cima. E eu consigo apoiar ela exatamente na coluna, na região lombar. Então, quem fica sentado ou dirige muito tempo, a gente usa essa almofadinha e ela posiciona de novo as curvas da coluna para mim, tá? Quem trabalha muito tempo em pé, você pode ficar com os pés calcanhar junto e pontinha do pé rodada para fora. Quando a gente coloca essa posição no corpo, automaticamente o glúteo entra para fazer a proteção da região lombopélvica. Então, o meu quadril vai estar estabilizado junto com a minha região lombar. E aí o core consegue entrar em atividade e o meu corpo entra num relaxamento melhor para você conseguir fazer as suas atividades lá no trabalho. Então, eu passo muito isso para paciente que fica em casa às vezes. Mas quando eu vou lavar a louça, eu percebo que a pia às vezes é mais baixa, eu sou mais alto e a pia é mais baixa. Então, o que a gente faz? Ativa o glúteo. Como? Calcanhar juntinho e roda o pé para fora. A gente entra numa postura que é uma postura que faz automaticamente isso pra gente. Às vezes a gente não está conseguindo quando o pé está lado a lado. Então, aqui a postura entra. E aí ajuda. Você trouxe um outro acessório, um elástico, é isso, Janaína? Trouxe um elástico que era pra gente mostrar... Tem uma outra imagem que eu te mandei, com fisioterapia e sem fisioterapia, que mostra um pouquinho como é que fica a coluna. Deixa eu ver aqui, que eu vou até falar com a... Tá, sua postura, o mesmo peso. Não, tá. Eu vou mandar para a produção. Então, eu vou mandar para a produção aqui essa imagem, falando da diferença. Mas antes, dá para colocar a produção? Eu trouxe só pra gente entender que quando a gente fala de músculo, a gente não fala de um músculo só. O corpo não funciona com um músculo só, ele funciona com cadeias musculares. Então, quando a gente vai falar de postura, a gente olha do pé até a cervical. Isso. É isso. Tá aí. Essa imagem. Essa é a imagem. Tá. Então, se uma pessoa chega pra mim com o pezinho rodado pra fora, como tá lá na primeira imagem, lá sem a fisioterapia, eu tenho que entender por que o pé rodou pra fora. Porque aí o joelho rodou pra dentro. Aí o fêmur rodou pra dentro. Aí o quadril desalinhou, ficou um mais baixo do que o outro. Aí o ombro desalinhou, ficou um mais alto do que o outro. A gente não tem como ver um músculo só. Eu preciso entender a cadeia muscular toda. E aí eu trouxe o elástico pra gente simular um pouquinho, porque o que acontece no corpo é isso. Tá. Então, quando eu vou tratar você, como é que eu faço? Por onde eu começo? Se tá tudo... Se tá tudo rodado e desalinhado. Então, eu preciso entender a origem do problema, se é de baixo para cima, se é de cima para baixo, para a gente poder voltar toda a cadeia muscular para o lugar. A gente tem 6 cadeias musculares.
Eu preciso olhar tudo isso. O diafragma passa no meio das 6. Então, respirar é muito importante para a gente poder fazer esse acionamento de todo mundo junto. Então, se eu faço uma fisioterapia que trata a origem da dor, a gente consegue realinhar o corpo no todo. Então, eu vou olhar tanto a parte muscular, quanto a parte da fáscia, quanto o tendão, quanto o funcionamento de órgão, respiração, e aí o corpo volta para o alinhamento e você volta a ter o quê? Mais qualidade de vida. Você volta a ter mais saúde. Janaína, você tem outros serviços aqui que me despertou a curiosidade, né? E eu vou abrir aqui, que são esses serviços aqui. Terapia crânio-sacra. Crânio-sacral. Crânio-sacral porque está em espanhol. É crânio-sacral. É que você já tinha falado no início do programa. A gente acessa a dura mater, que é uma membrana que protege o sistema nervoso com as mãos. É uma terapia muito suave, que a proposta dela é a gente adulto ter a sensação no nosso corpo de que a gente está novamente no colo da nossa mãe. Tá. O lugar que mais acalma o sistema nervoso é o colo da mãe. Por vários motivos, alguns ainda tem, outros não tem mais. Mas a gente, depois que fica adulto, já não cabe mais naquele colo como um bebê. Essa terapia, ela te dá uma sensação física de que você está de novo no colo da sua mãe. Então, ali é o melhor momento de equilíbrio do simpático com o parasimpático. Então, normalmente eu começo por ela. Relaxa o corpo no todo, melhora o funcionamento dos órgãos, isso melhora a sua respiração e aí a gente entra nas outras coisas. E também aqui dos seus serviços, dry needling. Dry needling. O que seria o dry needling? É a mesma agulha da acupuntura que a gente acessa. Às vezes a gente pega no músculo que está tenso e aí parece que tem um nozinho, um feijãozinho, uma bolinha ali. Você vem com a mesma agulha da acupuntura e fura aquela bolinha. E aí você consegue liberar aquela toxina que eu falei antigamente que estava retida naquele lugar. Você fura. O tecido solta todo aquele líquido que está preso e aí o músculo relaxa. Mas a gente tem que fazer isso em vários pontos do corpo. Então você consegue soltar o músculo no agulhamento seco. É dolorido, tem paciente que não tolera. Então eu não consigo usar para todo mundo. Tá. Mas ele é o mesmo sistema da acupuntura? Ou ele é a acupuntura ela entra só uma pontinha da agulha. Isso eu enfio a agulha toda, ela inteira. Tem que entrar ela inteira, dependendo do ponto. Tá. E aí a gente faz um processo inflamatório. Libera o que está preso naquele feijãozinho quando a gente passa a mão ali, é porque o sistema linfático não está conseguindo recolher toda a toxina e jogar fora. Aí eu vou e faço uma ajuda para o sistema linfático. Furo, libero o que está preso ali e o músculo relaxa, o sistema linfático vem, recolhe as toxinas e joga fora. E aí seu músculo está liberado de novo. Está liberado de novo. Isso. E tem aqui você tem... liberação facial, o Stecco. Stecco. O Stecco foi um italiano que passou 20 anos estudando a fáscia. Tá. E aí ele desenvolveu um método também de liberação de fáscia. A crânio-sacral também libera a fáscia, de um jeito suave. Tá. O Stecco já faz de um jeito um pouquinho dolorido. A gente vem com essa região pertinho do cotovelo. Tem alguns pontos que já são mapeados por ele. Ele passou 20 anos estudando os lugares onde a fáscia se encontra. Você vem com essa região, gera um processo inflamatório naquele ponto, até que aquele ponto se desfaz e solta. A gente gera também um processo inflamatório. E aí eu faço em alguns pontos específicos para a gente soltar o ponto, que é o ponto que normalmente o paciente chega lá reclamando de dor. Aquele ponto normalmente está muito tenso e muito dolorido, sensível. Eu não vou direto nele, eu vou nos outros pontos que fazem conexão com aquele ponto, e aí por último eu vou nele, ele já está mais relaxado, eu termino, a fáscia solta por inteiro. Também é um trabalho de fáscia. O pessoal que é atleta, que já tem um corpo mais trabalhado, prefere esse movimento do Stecco. Eu percebi nos últimos anos que as pessoas em prol de reduzir as medidas, reduzir peso, né, inclusive eu que estou dentro desse pacote, que elas estão praticando muitos exercícios radicais, né? Você tem uma demanda de pessoas que vão te procurar por conta de algumas lesões que sofreram por conta de buscar, através do exercício radical, a eliminação do peso?
Eu atendo um pouquinho de tudo, né? Hoje eu faço uma fisioterapia muito integrativa, mas tem também, chega também, esse tipo de paciente para mim. Por quê? Porque às vezes a gente não conhece o nosso corpo, né? Vem um outro profissional, pede para você fazer, você tá com a cabeça, a chave virada de que você quer perder peso. Mas o seu corpo não está preparado, às vezes, para fazer aquela quantidade extrema de exercício, né? Em algum momento, o sistema vai falhar. Eu brinco com os pacientes que é como se fosse uma oficina mecânica. Você vai sempre na fisioterapia, a integrativa principalmente, para fazer o alinhamento e o balanceamento do teu carro, do teu motor, que gera para você a tua energia. O carro, a gente está acostumado a levar de 10 em 10 mil quilômetros para fazer o alinhamento e o balanceamento, né? O nosso motor a gente não faz. E aí, quando procura o fisioterapeuta, já está com dor. Então, já juntou muitos quilômetros de rodagem para poder a gente conseguir. Aí tem que ser um tratamento, às vezes, um pouquinho maior. Mas acontece. Quem já passa por esse tratamento, já entende que tem uma vida melhor quando você faz uma vez por semana ou a cada 15 dias, fica fazendo manutenção. Então, está sempre lá fazendo o alinhamento e o balanceamento para conseguir fazer as atividades que escolheu de uma forma melhor, sem ficar sentindo dor o tempo todo. A gente pode ter uma vida sem dor. Tá. É possível. É possível? É possível. Mesmo após ser 50 a mais? A mesma após 50 a mais. Eu posso melhorar o funcionamento do teu corpo para você com as minhas mãos. Então, é possível. E aí, entre você encontrar um tratamento que é possível você fazer isso e ir para o remédio, o que é melhor? A gente aqui no Brasil ainda está muito acostumado com remédio, mas é possível. Se a gente conseguir trabalhar um pouquinho de cada coisa, é possível. Legal. Hoje, nas empresas, você tem feito alguns serviços para algumas empresas? Não. Você atende somente o pessoal no seu consultório? Só atendo no consultório, por enquanto. Só no consultório, por enquanto. Por enquanto, mas é uma coisa a se pensar. Não tem problema, né? O único problema é que são muitas pessoas, né? E você tem aqui uma terapia multidimensional também, que eu gostaria de saber. Tá. A multidimensional, a gente tem duas opções. Uma multidimensional quântica, que foi o que eu trouxe para você, o orgonite, que é uma frequência a partir dos cristais. Então, o cristal, ele ajuda a gente a aterrar essa energia que o celular traz para a gente, que perturba as nossas células, que a tela da televisão traz para a gente, a tela do computador. E aí, quando a gente trabalha com cristal, a gente está aterrando essa energia. Então, eu consigo pegar a sua frequência que ficou baixa, principalmente saúde mental, saúde física, e a gente melhora ela a partir dos cristais. Isso é uma terapia, tá? A outra terapia, eu consigo ler no seu coração todas as informações que estão guardadas aí, que fazem, às vezes, você ficar retraído. Então, todo mundo tem, ninguém tem uma vida 100% alegre e feliz, sem nenhum trauma. Todo mundo tem uma criança que lá na infância teve uma ferida e que em alguns momentos a gente acaba reagindo na vida porque essa criança entrou em ativação de novo. Então, é uma terapia que às vezes o paciente fica tímido, ele não quer conversar muito, não quer falar muito. Eu pergunto, mas ele não fala. E aí eu acabo fazendo essa terapia multidimensional do coração. Então, eu consigo acessar em você o que está guardadinho lá, as 7 chaves, para a gente conseguir desbloquear dentro do teu sistema nervoso. Legal. E agora eu quero fazer o Reiki não se compararia a essa Não, terapia? O Reiki é uma terapia de energia japonesa, que a gente faz alinhamento de chakra. Tá. É um alinhamento energético também. A gente consegue fazer uma manutenção de frequência de funcionamento do corpo. Tá. Né? É parecido com a quântica. Eu posso alinhar você a partir dos cristais, melhorar, mas essa terapia quântica eu posso trabalhar qualquer área da sua vida. Se você falar para mim, Jana, eu quero trabalhar meu financeiro, quero trabalhar minha relação com a minha mãe, quero minha relação com a minha filha, quero olhar para o meu intestino, a gente consegue frequenciar, deixar tudo 100%, tudo que você escolher. Né? O Reiki a gente vai trabalhar partes do corpo específicas, dependendo da sua dor, e alinhamento de chakra. Aí eu posso trabalhar memórias do passado, posso trabalhar com você à distância. Às vezes o paciente não consegue ir na sessão, eu consigo fazer à distância. Mas é um alinhamento de chakra. Quanto mais alinhado nossos chakras estão, mais alinhado a nossa energia com o espiritual está. Então, manter o espírito em equilíbrio, equilibra a nossa mente equilibrada, equilibra o nosso físico. A gente precisa olhar para as 3 coisas. Tá. Não é separado.
né? Não é um corpo físico só uma mente separada do corpo físico e a gente tem uma vida energética que é a nossa vida espiritual. Então, essas 3 frequências precisam estar 100% e equilibradas. E aí você tem um bom funcionamento do teu corpo físico, né? Tudo fica em harmonia. Mente sã, corpo sã, mente sã. Exatamente. Né? É isso. É isso. Agora, falando aqui, uma curiosidade minha, RPG e a... Você tinha falado cinesioterapia? Cinesioterapia. Isso. Quais são as semelhanças ou diferenças entre eles? A cinesioterapia a gente considera todo o exercício que vai te tratar. Então, é a terapia a partir do movimento. Tá. Era o que a gente fazia antigamente, não sei se você já fez fisioterapia de convênio, que você chega lá, você vai fazer alguns aparelhos, vai fazer ultrassom, calorzinho, a parafina, que eu acho que hoje não existe mais. Terminou todo esse trabalho de aparelho, você ia fazer alguns exercícios dentro de um ginásio grande. Isso. Esse ginásio grande a gente chamava de cinesioterapia. Então, você vai fazer exercícios para tratamento. Tá? O RPG já é uma técnica separada. Chama reeducação postural global. Então, ela vai olhar tanto para a sua respiração quanto para as suas cadeias musculares. Quando a gente faz esse trabalho de cadeia muscular, um músculo vai puxando o outro em cadeia, e aí a gente consegue alinhar todos os ossos de novo no que seria o ideal. Acho que eu te mandei uma imagem da visão do corpo de lado, de frente. Eu vou... Se o pessoal tiver aí passou. para colocar. Tem. Putz, a segunda imagem parece eu. Só não tá na tonalidade. Eu vou mandar para a produção. Produção. Só para a gente entender o que a gente busca no tratamento. A última figura aqui, a saideira, que a gente está indo para o final do programa, você pode colocar aqui para mim sobre a sua postura e o mesmo peso, né? O mesmo peso, isso. Quem tem mais gordura e quem tem uma musculatura em dia. Então, eu me enquadro na primeira figura, olhando aqui para o meu celular, da direita para a esquerda. Olha lá, isso. Vamos ver ali. O que acontece quando a gente faz um RPG? O que a gente está buscando no RPG? A figura da postura ideal. O que é a postura ideal? O glóbulozinho da orelha alinhado com o ombro alinhado ali com o cotovelo. Tá até erradinho essa postura. Cotovelo alinhado com o quadril alinhado com o joelho alinhado com o tornozelo. Você consegue ver que tem uma linha bonitinha, perfeita? Quando eu tenho essa linha bonitinha, perfeita, a gravidade não vai judiar de mim. Porque ela vai se inserir e vai sair certinho lá no meu calcanhar, ó, bonitinha. Certo? Se hoje eu estou na figura B, que é o barrigudinho que você está falando, o que acontece lá com o barrigudinho? Ó a cabeça lá, foi para frente. Isso. Já desalinhou a orelha lá com o ombro, ó. Certo? Já sobrecarregou a respiração. A curva do pescoço já aumentou, você tá vendo que a curva aumentou porque a cabeça foi para frente? E a curva das costas também aumentou, fez uma cifose. Que a gente fala, todo mundo tem cifose, mas ali é um aumento da cifose. Tá? Aí aumenta a lordose, porque a barriga puxa você para frente. Então, aumenta a curva da lombar. Você já está alterando todas as curvas da sua coluna. O que a gente quer dentro do tratamento da fisioterapia ou de qualquer exercício que te trate é manter as curvas fisiológicas que a gente tem na coluna. Quanto mais eu consigo manter isso, mais alinhada eu estou com a gravidade e menos sobrecarga eu vou ter. Então, a nossa proposta do RPG é fazer o quê? Tudo que está alterado na postura B, eu puxo dentro da postura. São posturas de 20 minutos de sustentação. Então, a gente faz um trabalho da musculatura de postura, que é de resistência, por 20 minutos em cada postura. Eu consigo puxar músculo por músculo para a gente voltar o ângulo das articulações para o lugar e as curvas da coluna voltarem. Só que isso é uma musculatura que precisa ficar o dia inteiro ativada. Se você tem, por exemplo, uma alteração quando você come glúten, se é uma pessoa que não é para comer glúten ou não é para comer leite, que hoje a gente está vendo também que está dando um boom do pessoal aí com alergia à lactose e algumas alergias de glúten. O que acontece? O abdômen estufa. Na hora que ele estufa, puxa o quadril para aquela posição lá. Então, se a gente conversa de alimentação com a pessoa, como é que é a sua alimentação? Eu como muita esfirra, muita pizza, muito cachorro-quente, muito pão.
Só coisa maravilhosa, Janaína. Só coisa deliciosa. Só coisa maravilhosa. Queijo, muito queijo. A felicidade está nesses itens. Pois é. Mas se você tem dor lombar, como é que a gente vai fazer? Eu preciso olhar para o que você come. Por quê? O intestino que fica irritado faz uma distensão abdominal. Fez a distensão abdominal, ele vai rodar o seu quadril para uma outra posição. E aí, por mais que eu fique fazendo um trabalho de fisioterapia com você, a gente faz o alinhamento e você perde. A gente faz o alinhamento e você perde. Então, hoje a gente precisa olhar também para o que você come, para tentar manter aquele alinhamento bonitinho. Isso é um trabalho de postura. A gente precisa entender todos os viés possíveis que podem estar alterando sua postura. Legal. Janaína, eu ficaria aqui horas para poder saber aqui de várias coisas que até me interessam, porque eu estou um pouco mais forte. Ali eu ia falar, né, da figura, ali é a vida de solteiro e de casado. Isso. Entendeu? Figura A, solteiro, figura B, casado. Né? Porque o casamento traz uma felicidade a mais, traz um plus a mais, traz a esfirra, traz a coxinha. Traz um pezinho a mais. Traz um pezinho a mais. Mas a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, queria te agradecer imensamente a tua participação aqui e queria pedir para que você deixar você à vontade para você mandar um recado para quem você quiser e desejar aqui, olhar para as câmeras e te agradecer imensamente pela aula, né, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e principalmente por me alertar, porque para quem não sabe, a Janaína sempre me chama a atenção e sempre me cobra para que eu vá visitar a clínica dela e um dia eu ainda irei. E eu tenho que tomar vergonha na cara porque eu tenho que fazer um exercício também. Mas muito obrigado, Janaína, pela tua participação aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho, de poder alertar todas as pessoas, né? A gente muitas vezes nem conhece o que a fisioterapia é capaz de fazer pela gente. A gente está muito acostumado com a fisioterapia de convênio, né? Que a gente fica lá, muitas vezes largado dentro de um ginásio com aparelhos ou fazendo exercício, porque a quantidade de paciente no mesmo horário é muito grande. Quem tiver a oportunidade de fazer um trabalho individualizado, um trabalho de fisioterapia integrativa, vale a pena para a vida, né? Quem quiser me procurar também, eu posso dar outras explicações, dar respostas, fazer uma avaliação. Eu vou ficar aqui, vou passar o meu contato para o Fabiano, de disponibilidade, quem quiser me procurar, e dizer que a vida ela é muito bonita. Se a gente conseguir entender o fluxo da vida, todas as nossas áreas da vida vão caminhar com muita alegria. E aproveitar e agradecer meu marido que está aqui, até me emocionei, que veio comigo hoje me dar um apoio emocional, que me trouxe para Santos, na verdade, né? Para quem, acho que vocês não sabem, eu sou de Brasília e vim morar aqui depois que eu casei com ele. Então, muito obrigada a você, Luiz Fabiano. E espero que tenha sido claro para todo mundo entender um pouquinho sobre o corpo humano e o que a fisioterapia é capaz de fazer pela gente. Obrigado, Janaína. Fique à vontade para também você passar seu contato. Pode passar seu contato aqui. Quem quiser procurar os seus serviços. Isso, quem quiser me procurar, eu estou no edifício The One Office Tower, na frente ali do Pastel do Akira, na sala 502. É só conversar com as meninas na recepção, que elas passam o contato, ligam para mim lá, que eu posso responder a qualquer um. E o meu contato vai ficar direto aqui com o Luiz. Se ele puder colocar aí na tela ou passar para quem procurar, pode ficar à vontade. Legal, já. Obrigado pela sua obrigada. Disponibilidade e por ser uma pessoa incrível aí, de um cabedal elevadíssimo dentro da sua área. Eu sei que você faz com paixão e falou com uma tranquilidade assim que, nossa, está em campo há mais de 20 anos. Né? Para quem quiser acompanhar esse e outros programas no nosso canal, no YouTube, é @Papo de Porto 013. A nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus.